Olá, seja bem-vindo a mais um Diário Talks, podcast do Diário da Região. Eu sou Salomão Boaventura, repórter de cultura, e hoje conversamos com o cineasta Alexandre Stevanato. Já são 18 filmes na carreira, são 2 longas, 16 curta-metragens. Stevanato, bem-vindo. E como começou a sua relação com o cinema? Salomão, obrigado, cara, pelo convite de estar aqui novamente, né? É sempre gostoso demais estar aqui na mesma bate-sala, mas com uma disposição diferente agora, né? A gente fica muito feliz de sempre retornar aqui ao Diário da Região Rio Preto e poder trocar figurinhas com vocês, com o público, né? E, cara, falando aí, Stevanato tem 18 filmes, literalmente passa um filme na cabeça, né? Realmente, são 16 curtas até hoje, 2 longas metragens que a gente já conseguiu produzir aí na nossa pequena trajetória, né? Mais filmes, assim, competitivos, né? Que circularam os festivais de cinema do Brasil, do mundo inteiro, e eu falo isso com um certo orgulho, né? Quem diria que aqui em São José do Rio Preto, né, um cara recém-chegado de Marília, eu sou de Marília, São Paulo, e estou aqui em Rio Preto já há 16 anos, chego aqui e inicio, né, essa minha incursão pelo cinema profissional. Já havia feito uma especialização em cinema, né, e o meu gosto mesmo, o meu grande barato, assim, era produzir filmes. Então, por que não? Né? E aí, já me alongando aqui um pouquinho, né? As pessoas diziam, mas você vai produzir um filme, mas você vai fazer, mas como? Mas como? Nossa, não tem que ter mais dinheiro, não tem que ter mais equipamentos. E aí eu já me lembro, né, do Tarantino dizendo a famosa frase dele, né? Se você for esperar as condições ideais para fazer um filme, você não vai fazer. Então, vai e faz. E foi aí que eu comecei a fazer cinema aqui em São José do Rio Preto. E lá se foram 18 filmes. Que maravilha. E vai muito além daquela tradicional e antiga frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? No interior de São Paulo, estamos a praticamente 500 quilômetros da capital e, normalmente, os filmes ficam muito no eixo Rio-São Paulo. Como é fazer cinema aqui no interior? Pois eu vou te dizer uma coisa, em relação ao cinema nacional, nós, cineastas, curta-metragistas, longa-metragistas, enfim, nós estamos conseguindo quebrar, na verdade, esse mito do eixo Rio-São Paulo, por incrível que pareça. Salomão, o Nordeste, hoje, tem inúmeros editais, por exemplo, que contemplam muitos filmes, muitos longas-metragens, muitos curtas-metragens. A região sul também agora está entrando nessa, né? Com novos cineastas, com novos produtores, novos realizadores surgindo. Aqui no Sudeste nem se fala. Mas é claro, em todas as regiões do país, prova disso são os festivais de curtas-metragens. Sempre quando se encerram as inscrições dos festivais, hoje em dia é muito comum os festivais, os curadores, publicarem o número de inscritos nos festivais. Pô, que bacana, né? 1.230 filmes foram inscritos no nosso festival. E eles dividem isso por regiões. Cara, claro que a região sudeste ainda impera, mas ela é seguida por muitos filmes de todas as outras regiões do nosso país. Então, esse mito de que é só o eixo Rio-São Paulo que produz filmes, que produz cinema, está sendo cada vez mais deixado de lado e uma nova galera vem surgindo aí. Bacana. E você já trabalhou com atores famosos nos seus curtas, como Helena Ranaldi, os saudosos Elva Vilma, Milton Gonçalves, Nissete Bruno. Como é a questão de trazê-los para fora lá do Rio de Janeiro, para virem para o interior de São Paulo, dirigir esse pessoal que já tem uma vasta experiência, como Elva Vilma, Milton Gonçalves, são anos de profissão que eles tiveram. Como foi essa experiência? Pois é, acho que foi uma cadência, né? Acho que nós já produzimos há tantos anos e os nossos filmes, eles foram ganhando escopo, eles foram ganhando espaço nos pequenos festivais, nos grandes festivais, Brasil afora, como eu te disse. Chegou um determinado momento que eu disse, poxa, por que não tentarmos trazer algum ator, alguma atriz de reconhecimento nacional?
pra gente dar um peso a mais pro nosso filme, pra ele aparecer mais. Foi aí que eu e minha esposa, Cíntia Sumitana Estevanato, que é a roteirista de um dos nossos curtas mais lindos, chamado Luiz. Luiz com Z. Você pode procurar aí no YouTube depois, você vai chorar demais. Nós tínhamos essa ideia e nós pensamos em trazer Nissete Bruno para fazer o papel da vovó Laura no filme. E aí, como eu já trabalho com cinema e conheço muitas pessoas desse meio, entrei em contato com um que me passou para o outro e eu cheguei à adorável Nissete. Conversamos com ela, ofereci ali o roteiro para ela ler, o nosso cachê muito simbólico na época, muito simbólico, e ela adorou a ideia, adorou o roteiro, ela era espírita. E o Luiz, esse curta-metragem, ele tem um cunho espiritualista. Então ela ficou encantada e aceitou fazer o nosso projeto, aceitou fazer o nosso filme e vir a São José do Rio Preto, o show que nós gravamos as cenas com a Nissete ali no Parque Caipira, ali no Café da Colônia, em Uchoa, que é um dos nossos parceiros, e foi uma diária muito rica, onde a Nissete se entregou para o filme, todo mundo ali maravilhado de ter num set de um filme nosso, ninguém menos que Eva Vilma, que Nissete Bruno, a Eva Vilma vem já já. E eu, é claro, como um diretor ali, não estreante, mas como um diretor que nunca tinha trabalhado com uma atriz tão incrível como ela, me intimidei um pouquinho, fiquei mais ali na minha, mas que nada. Ela me deu, assim, total liberdade, nós criamos ali uma relação muito pura no set. E foi extremamente prazeroso trabalhar com ela. Dizer que eu dirigi Nissete Bruno, Eva Vilma, Milton Gonçalves, é muita pretensão. Eu só direcionava, eles faziam o resto. Então foi realmente muito legal. É muito legal. E a experiência com Eva Vilma e Helena Ranaldi lá no Minha Mãe, Minha Filha? Agora sim, Eva Vilma. Pois é, tava confundindo. Com 58 segundos de filme, já tava emocionado. O Minha Mãe, Minha Filha tem realmente essa característica. Pois bem, lá em 2018, a Cíntia Sumitana Estevanato, a roteirista, minha esposa, tem ali a ideia de produzirmos um filme, de roteirizar um filme que falava sobre a doença de Alzheimer. Uma doença triste que, enfim, tem milhões de famílias pelo Brasil, pelo mundo inteiro que sofrem com essa doença, não apenas o doente, mas a família, né? As pessoas que estão no entorno ali do doente de Alzheimer sofrem junto. Então ela escreveu esse roteiro e nós convidamos ninguém menos que a Eva Vilma. E para nossa surpresa ela disse: venham à minha casa para a gente tomar um café e lermos o roteiro juntos, lá em São Paulo. Então fomos eu e minha esposa lá para São Paulo, na sala da Eva Vilma. Gente, que coisa deliciosa foi essa tarde. Lemos o roteiro juntos, ela muito firme, muito certa do que ela queria, do que ela não queria, e ela disse: o roteiro é muito bom, gosto muito, o roteiro, embora seja um drama, ele tem aqui a sua pitada de humor, ele tem a sua pitada de leveza. Mas tem uma cena que eu não quero fazer. Então vocês mudem a cena. E foi um pedido de Eva Vilma. Como não aceitar? Precisava fazer, né? Voltamos pro hotel naquela noite. Nós aceitamos prontamente. Não, Eva, nossa, claro, nós vamos mudar. Tá tudo certo. Tô falando assim em primeira mão aqui agora. Fomos pro quarto de hotel e, escrevendo aqui, refazendo a cena durante horas. E chegamos ali a uma conclusão que nós gostamos muito. Apresentamos para ela no dia seguinte, e aí então ela bateu o martelo 100% e está no filme. Helena Ranaldi não foi diferente, né? Eu já a conhecia de alguns outros trabalhos, enfim, eu tinha ali o contato dela. Helena, vamos fazer um filme aqui em São José do Rio Preto com ninguém menos que Eva Vilma. Quero te convidar para fazer a filha dela. Aceito. É uma honra para mim trabalhar com Eva. Então, Helena também vem a Rio Preto e foram 3 diárias aqui na nossa cidade, dentro da minha casa. Era um filme com poucos recursos. A gente pode até falar sobre os recursos financeiros já já. Era um filme com poucos recursos. Então, nós não tínhamos grana para pagar uma locação. Então, nós resolvemos fazer dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Detalhe, a Cíntia, minha esposa, estava grávida de 8 meses da nossa primeira filha.
e nós estávamos gravando o filme ali dentro de casa. Então foi muito intenso, foram dias muito intensos, mas ela estava ali trabalhando junto, enfim, não deixou a peteca cair não. Foi espetacular. Então minha mãe e minha filha realmente têm essa característica de ser um filme emocionante, comovente, porque trata de um assunto extremamente real, né, de famílias, de pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer. E esse filme nos trouxe muitas alegrias em relação a ser selecionado, por exemplo, para o Festival de Gramado. Ele foi vendido para o Canal Brasil. Ele, enfim, passou em muitos festivais de cinema. Então isso me traz realmente muita alegria e muito conforto quando eu falo dos nossos filmes. Também outro filme que creio que é do Milton Gonçalves, o Aperto. Perfeito. Pois é. Como é a história do filme? Como foi trazer essa grande estrela que o cinema brasileiro teve pra cá? Em relação a Milton Gonçalves, teve uma coisa interessante, porque assim, lá na Estevacine Filmes, a gente sempre procura trabalhar com temas sociais, relevantes, que as pessoas vão pensar, vão refletir acerca dos temas. E era uma época da minha vida, 2019, que eu estava sentindo saudades. Saudades. Você sente saudades? Gabriel sente saudades, eu sinto. Todos nós sentimos saudades. Então eu escrevi um filme sobre a saudade. Sobre aquele aperto que nós sentimos no peito quando a gente sente saudade. Daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente talvez nem tenha feito. E eu te confesso que quando eu escrevia esse roteiro, eu pensava em Milton, sem nem ter falado com ele. Mas eu queria Milton no nosso filme. Roteiro pronto, entro em contato com o Milton. Ele lê o roteiro e com aquele vozeirão maravilhoso dele, ele diz: gostei de você, gostei do roteiro e vou fazer. E depois que eu parei de chorar, eu continuei falando com ele. Foi uma grande surpresa o aceite dele pelo seguinte: ele vem a Rio Preto já com seus 85 anos, ou seja, já um senhor idoso, mas com uma força, com uma gentileza. E esse eu vou abrir para todo mundo. O cachê que nós pagamos a Milton Gonçalves, pasmem, R$2.000. R$2.000 para ele vir do Rio de Janeiro até São José do Rio Preto para fazer um filme conosco. Nossa, não, porque o Estevanato traz atores e atrizes famosos, deve ser muito caro, deve ser... Nossa, como que ele consegue isso? Às vezes sim, às vezes atrizes, atores cobram mais caro apenas pelo projeto. Eles não têm tanta afinidade com o projeto. Mas nós, da Estevacine, conseguimos ao longo dos anos conquistar pessoas, eu acredito. E não diferente os atores, as atrizes. Então, quando eles aceitam, e pelos cachês módicos que nós podemos pagar, isso traz ainda mais felicidade pra gente. E agora vem a grande surpresa. Esses R$2.000, Milton doou para uma instituição de caridade do Rio de Janeiro. Poxa vida, não é maravilhoso isso? Né? Então aí cresceu ainda mais a nossa admiração por ele, enfim, e a nossa força de trabalho para que o filme ficasse realmente bom, impecável. E, modestamente falando, assim foi. Aperto tá no YouTube também, vocês podem assistir lá. É um curta-metragem de 15 minutos, muito emocionante, que faz você parar e pensar um pouquinho nas suas dores mais internas, nas suas saudades e talvez mudar aí algumas ações cotidianas. Que ótimo, mas para quem gosta de filmes, mas não entende todo o preparo de um filme, porque antes de ter a ação lá no set, tem todo um processo anterior, desde escolha do elenco, escolha das locações. Como que é esse passo a passo para antes de estar com o filme pronto, em exibição, indo para vários festivais? Essa é uma pergunta, enfim, muito comum no meio do cinema, né? E uma ótima pergunta. Na verdade, tudo começa com a ideia, né? Então, aqui no Brasil, nós temos o cinema de autor, né? Nós, realizadores, diretores, produtores, somos os idealizadores dos nossos próprios filmes e quase sempre nós acumulamos funções.
E comigo não é diferente. Normalmente eu penso nas histórias, nas ideias, ou a Cíntia, minha esposa, ou essas ideias chegam pra gente de algum lugar, e aí nós vamos lapidar o roteiro do filme. É um curta-metragem? É um curta-metragem. Atualmente a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, preconiza que um curta pode ter até 30 minutos. Mas os festivais detestam curtas de 30 minutos. 15 minutos é o tempo de atenção ideal para um curta hoje em dia. Claro, se a sua história pede um pouco mais ou se ela pede um pouco menos, tudo bem. Mas se você chegar ali nos 15 minutos, vai ficar um curtão de bom tamanho. Então a gente começa a pensar na ideia, no roteiro, no cenário, nas locações realmente, em quem serão os atores, as atrizes que vão interpretar, que vão dar vida àquelas personagens, a equipe técnica, né, que é o coração do filme. E aqui em Rio Preto eu tenho muita sorte de sempre trabalhar com gente boa, mas muita sorte, tá? Muitas pessoas interessantes, muitas pessoas interessadas e que quando eu as convido para trabalhar, e elas aceitam, isso me traz ainda mais alegria, mais segurança, porque eu sei que as equipes serão bem montadas e serão pessoas que estarão mergulhando de cabeça nos nossos projetos. Então, é isso. E aí, então, com toda essa pré-produção sendo feita, a direção de arte, né, que é muito importante ali, a escolha dos móveis, dos objetos de cena, de tudo que vai compor a cena, depois que já está tudo prontinho, figurino, tudo. Aí então nós vamos efetivamente pro bang, que são as gravações, né? Um curta, normalmente 2, 3, 4 diárias a gente resolve. Tá? Ali, às vezes um longa-metragem, como já foi o nosso caso, 15 diárias, gravando ali uma folga por semana, é bem mais puxado, mas também vale muito a pena. Depois que essas gravações foram realizadas, aí vem a parte mais complexa, na minha humilde opinião, que é a finalização, é a montagem, a trilha sonora, o som do filme que vai ser tratado, para que a gente possa atingir, né, dar aquela atmosfera do filme. Claro que isso é tudo pensado previamente, com a direção de arte, com os figurinos, com a direção de fotografia, mas a atmosfera do filme depende muito também da montagem, da cor que o filme vai ter ali depois de pronto. Então, é realmente um trabalho insano, mas que quando a gente conclui e assiste pela primeira vez, é um filho que nasce, né? Todo mundo diz isso. Fazer um filme é como ter um filho. Seguindo aí as proporções, né? É como nascer um filho, né? Do cineasta. Então, basicamente é isso. Quantas pessoas para poder fazer um curta? Olha, nós estamos, inclusive, agora produzindo um curta-metragem aqui em São José do Rio Preto, o Showa também, lá no mesmo lugar. É um curta chamado Caído. É o nosso mais novo trabalho, o trabalho mais novo da Estevacine. Está com previsão de lançamento para esse ano ainda. A equipe toda tem aproximadamente ali 30 pessoas. Entre equipe técnica, equipe artística, os atores, enfim, todo mundo que participou, somam ali umas 30 pessoas. E especificamente este curta foram 3 diárias gravando manhã, tarde e noite, né, com todos os problemas, eram muitas cenas externas, por exemplo, então com todos os problemas do sol sair, o sol ir embora, esconder atrás da nuvem, chover durante o dia, durante a gravação, ter que esperar. Então, assim, é difícil. Rola muita tensão. Mas é claro, a gente está ali para poder ir contornando, nem sempre, mas para ir contornando as situações e realizar um bom trabalho. Então, especificamente, nesse último curta chamado Caído, 30 pessoas trabalharam. Até porque externas, creio eu, que deve dar esse trabalho diferente por causa da luz e até da continuidade do filme. Porque penso que o filme nem sempre é gravado exatamente como nós vemos montadinho. De repente grava primeiro uma cena que tá no final, depois vai pra uma cena que tá no começo. Não, mas e tem que pensar na continuidade também, né? Como é essa dor de cabeça? Ela é uma das dificuldades ou alegrias de fazer o filme? Eu encaro tudo na pré-produção de um filme como sendo alegrias, mas são alegrias difíceis. Não tem como negar isso. Então, a assistente de direção, a própria produção do filme, montam ali o cronograma de execução do filme. Que cena vai ser gravada primeiro, e na sequência, e depois, e à noite, e no dia seguinte.
Então tem esse trabalho minuciosíssimo para fazer esse cronograma. O cronograma, uma vez feito e aprovado, é só chegar e fazer. Quem vê pensa, né? Mas é isso, é só chegar e gravar, porque já está tudo ali pré-definido, né? Então a dificuldade vai existir, mas ela vai ser bem menor, né? Ela já vai ter sido diminuída por conta exatamente da pré-produção bem executada. Então, é tranquilo. E você falou das verbas de incentivo. Como é todo esse processo? É antes do filme, após o filme, para poder bancar o processo de edição? Como é essa luta atrás do incentivo, que não deve ser fácil? Agora eu acho que é aquela hora que a galera que tá assistindo ainda vai ficar assim, ó, assim, quietinho, vidrado, assim, aumentando o volume, né? Todos nós, realizadores, temos essas dúvidas, esses questionamentos, essas preocupações, né? A gente sabe que os investimentos públicos, né, eles ainda são muito parcos, muito morosos, né? Difíceis de serem conseguidos, mas nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, o famoso prêmio Nelson Seixas, que eu falo de boca cheia, eu já ganhei alguns deles para poder produzir minhas obras, né? Então é com alegria que eu agradeço a existência desse prêmio, por exemplo, que embora não sejam verbas consideradas grandes para grandes produções, elas são ali minimamente suficientes para que a gente possa produzir, tá bem? E agora também novos incentivos, novos editais, tem a Lei Paulo Gustavo que está vindo aí com força, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas em relação a isso, por exemplo. Mas eu, particularmente, nunca fiquei dependendo disso para produzir. Porque é que nem eu disse lá no começo. Se eu dependesse de editais, se eu dependesse de verbas públicas ou privadas, acho que eu não teria produzido todos os filmes que nós produzimos até hoje. Então, curiosidades da Esteva Cine Filmes. Houve situações em que nós fizemos rifa para fazer filme. Ah, sim, Estevanato, mas isso lá no começo da sua carreira, não foi? Para produzirmos o Aperto com Milton Gonçalves e olha o trocadilho, né? Produzimos o Aperto no Aperto. Nós não tínhamos verba. Então, eu queria muito produzir o filme. E aí, o nosso diretor de arte, Luiz Áureo, amigo meu, sugeriu, vamos fazer uma rifa, vamos rifar uma TV de 32 polegadas. Falei, mas a gente não tem a TV, Luiz. Vamos fazer a rifa, com o dinheiro da rifa a gente compra a TV e manda para quem ganhar. Falei, demorou, vamos nessa. Gente, nós conseguimos R$ 7.300 vendendo rifa. Aqui em Rio Preto. Para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Cara, 7.300 numa rifa para fazer um filme. Aí tiramos, na época, acho que 980 mil reais para comprar a TV de 32. Mandamos pro cara, frete grátis. Foi um cara de Campinas que ganhou a rifa. E tínhamos ali 6 mil e pouquinho ali pra gente poder produzir. E aí, de última hora, eu ganho o prêmio Nelson Seixas. Lá em 2019, para produzirmos o Aperto. Ufa, aí foi legal. Entrou a verba e nós conseguimos produzir o filme com mais tranquilidade. Se não, ia ser tudo na parceria. Topa fazer? Não vai ter verba. Topo. Topa fazer? Entenderam isso? Então, eu fui conseguindo eu acho que essas parcerias mesmo, essa troca com as pessoas que trabalham nos nossos filmes. Às vezes pagando até bem, às vezes não pagando nada, né? Então, cara, para fazer, por exemplo, o Minha Mãe e Minha Filha, nós fizemos a famosa vaquinha virtual, o crowdfunding. E ali nós conseguimos 13 mil reais. Isso foi em 2018. Perdi ali uns 50 amigos de redes sociais, que a gente tem que ficar ali, né? Enchendo o saco de todo mundo. Ajuda, ajuda, ajuda. Brincadeira. E aí nós conseguimos uma boa grana. Só que aí as pessoas começaram a ver que o projeto tinha consistência. Isso lá em 2018. E nós tivemos 5 patrocinadores de 5 mil cada. Então só ali já foram 25 mil reais. Mais os 13 da nossa vaquinha, você faz as contas aí. E aí nós conseguimos produzir o nosso filme com quase 40 mil. Olha que bacana. Foi quando nós trouxemos Eva Vilma, Helena Ranaldi e produzimos o Minha Mãe e Minha Filha. Então, cada filme, cada projeto tem a sua história. Uns com menos verba, outros com mais.
O fato é que eu acredito ter essa característica de fazer. A partir do momento que eu lancei a público que nós vamos fazer um filme, nós vamos fazer. E vamos entregar o filme, lançar e enviar ele para o circuito de festivais do mundo inteiro. E daí a importância de convencer o empresariado, que não deve ser uma tarefa fácil, mas é algo bom para os dois lados. O empresário tem a sua marca num filme que vai rodar o país, vai para outros países também, é uma vinculação positiva da marca, e o cineasta acaba tendo recursos para poder fazer a sua arte da melhor forma possível. Não, perfeita a sua colocação e sim, é muito difícil, Salomão. É uma coisa que a gente ainda sofre muito, né, nós da cultura. Eu acredito que eu sou um guerreiro, eu vou pra cima mesmo, bato na porta dos empresários e levo ali 100 nãos e um sim, às vezes, mas aí todo mundo só vê as pingas que a gente toma, mas nunca vê os tombos que a gente leva, né? É basicamente isso. E é muito difícil mesmo, e aí é muito paradoxal também, né? Porque, obviamente, não desmerecendo, mas jamais, shows, duplas sertanejas, o próprio futebol, né? Que hoje em dia os caras, quando vão dar entrevista ali, você não vê mais o cara direito. Você vê ali o saco do arroz, o saco do café, o refrigerante, a água, o cimento, né? Você vê tudo ali na frente e quase que não vê ali a pessoa que está dando a entrevista. Para a área cultural, isso ainda é muito difícil. É muito difícil. Sobretudo quando são projetos de patrocínios diretos. Né? Quando o cara não vai abater do imposto de renda, quando é um patrocínio direto. Tô acreditando na sua ideia aqui, vou te patrocinar com 5 mil. Muito difícil, muito difícil. Como eu disse, já consegui alguns patrocinadores, inclusive neste último projeto nosso, tá? Tem ali os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. E a gente fica sempre muito orgulhoso e muito feliz quando eles acreditam nos nossos projetos. Mas, cara, é muito difícil. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, acho que essa é a meta. Bacana. Falando um pouquinho da participação em festivais, que são festivais importantes, em que os filmes são mais conhecidos pelo público. Como é o envio para um festival, o aceite, a participação, como que é na vida do cineasta esse processo? Gosto muito de falar sobre essa etapa, né? Pessoal, tem muita gente que acredita, que acha que, ele é cineasta, glamour. É muito glamuroso ser um cineasta, aí tem os tapinhas nas costas, né? Gente, é muito trabalho. Tem um dia que o diretor, que o cineasta tem o famoso glamour. É o dia da estreia do seu filme, quando tem ali a plateia vidrada, né, com os olhos fixos na tela para poderem assistir, prestigiar e depois, né, bater aquele papo gostoso, criticarem, falarem bem, falarem mal, mas falarem sobre a obra. Então, isso é muito legal, Mas aconteceu o seguinte, lá no meu primeiro filme, o Vidas Eternas, um curta de 2007, o nosso primeiro curta-metragem aqui em São José do Rio Preto. Foi rodado ali na Swift. Fizemos uma chuva cenográfica ali com o caminhão do SEMAI. Foi uma bagunça que nós fizemos ali. Eu estava começando, né, a produzir e tal, e tive esse aporte aí aqui da cidade. Então foi muito legal produzir, foi muito legal gravar. E aí, depois que o filme estava pronto, eu já tinha essa noção de que um curta-metragem ele é feito para enviar para festivais de cinema. É uma das grandes janelas que nós, curta-metragistas, temos. E comecei a enviar para vários festivais que eu conhecia e que eu fui conhecendo. Em aproximadamente 4 meses, somando todas as indicações, seleções e premiações, o Vidas Eternas somou 0. Nenhum prêmio, nenhuma seleção, nada. Falei, gente, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Já sei, vou fazer o segundo filme. E foi quando nós produzimos o Quando o Céu Era Azul, o nosso primeiro longa-metragem, que foi rodado lá na minha cidade natal, Marília. Lá eu consegui um aporte bacana da Secretaria de Cultura, na época. Confiaram, acreditaram e patrocinaram o nosso filme. Então eu levei uma equipe de aproximadamente 50 pessoas, algumas pessoas de Rio Preto, algumas pessoas de Marília, e lá nós ficamos hospedados durante 15 dias para rodar o nosso primeiro longa. Cara, isso foi incrível.
Depois do longa pronto, tá no YouTube também, Quando o Céu Era Azul. Mas é um filme com uma técnica ainda muito antiga, então não critiquem, por favor, assistam com o coração. Esse filme começou a ser selecionado para festivais de cinema, e ele entrou em nada menos que o Festivídeo Gramado, que na época era um braço do Festival de Gramado. Acontecia o Festivalzão de Gramado e acontecia o Festivídeo Gramado. E o nosso longa digital estava lá, ao lado de Cacá Diegues, com o filme 5 Vezes Favela. Pois não é que os nossos 2 filmes, o Quando o Céu Era Azul e o 5 Vezes Favela, foram convidados para participarem do Festival Internacional de Filmes de Chicago, nos Estados Unidos. Falei, caramba, então dá certo mesmo. E dali pra frente, confesso pra você que a minha carreira de cineasta, ela deu uma deslanchada. Ela foi um pouco mais fácil produzir, chegar nas pessoas. E não que hoje esteja fácil, não é nada disso. Mas ali começou uma sequência, uma sucessão de filmes e de seleção em festivais, como, por exemplo, no Cine Infância de Bogotá, na Colômbia, onde nós fomos premiados com o nosso querido #Apaixonadinho. É um curta ali de 2014 que fala sobre as primeiras paixões. Você se lembra da sua primeira paixão? Quem não se lembra, né? Pois é. E esse curta fala sobre isso, sobre as primeiras paixões. E ele foi premiado lá nesse festival de Bogotá, na Colômbia. E dali pra frente, muitos outros grandes festivais, como, por exemplo, o Festivalzão de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado selecionou o Minha Mãe, Minha Filha. Então, assim, a gente tem uma trajetória modesta em festivais, mas, assim, que traz muito orgulho pra gente. São mais de 200 seleções até hoje, são mais de 100 prêmios, né, somando aí todos os nossos filmes. Lá em casa tem algumas prateleiras cheias de troféus ali que ficam, né, enfeitando ali a sala, então enche a gente de orgulho e de pó, né? Não posso negar. Mas eles estão ali. Tem alguns festivais, né? Alguns festivais que premiam em dinheiro, o que traz ainda mais felicidade pra gente, é claro. Tem festivais que custeiam a passagem, a hospedagem, para que você, realizador, fique no festival durante 3, 4 dias. Tudo por conta deles, para assistir aos curtas, para debater o seu filme, sabe? Para entender, para conhecer os outros realizadores que ali estão. Cara, então é ali que você faz muito contato, é ali que você conhece pessoas interessantes também, que podem até trabalhar nos seus próximos filmes, por que não? Então, essa é a nossa trajetória. Assim, a gente fica muito animado, né, quando a gente começa a inscrever o nosso filme, os nossos curtas, os nossos longas, nos festivais de cinema. Dá aquela ansiedade, né, para saber se vai entrar, se vai ser aceito. E aí, haja unha. Haja unha. São 18 filmes, né? Tem histórias de bastidores, histórias curiosas que aconteceram enquanto estava rodando algum filme? Rapaz, história é o que mais tem, né? História é o que mais tem. Mas, por exemplo, agora, no último filme mesmo, Caído. É um filme num ambiente muito bucólico, é o meio de um mato, é um espaço árido, e nós precisávamos de uma tapera de madeira caindo aos pedaços. E eu tenho esse perfeccionismo de ter ali a locação perfeita, a direção de arte perfeita, eu quero tudo do jeito que está na minha cabeça. Como cineasta de tantos anos, né, a gente se dá esse direito de querer que tudo esteja impecavelmente perfeito. Não encontramos a tapera, não encontramos a locação. Então, o que eu decidi? Que nós íamos construir a nossa tapera. Detalhe, viro para o meu diretor de arte, o Luiz Áureo, que eu já mencionei ele aqui, vai ser um projeto tranquilo, é apenas uma locação, e nós vamos construir uma tapera. Só isso. E ele ficou com essa cara que eu tô agora, e falou, tá bom, então vamos lá. Salomão, foram meses indo até o Showa para construirmos a tapera, com material de reuso, com tábuas que foram cedidas pela Balau Madeiras, que foi um dos nossos apoiadores, a Borja Engenharia, enfim, com o próprio Parque Caipira ali, né, que esteve presente na nossa produção, nós estivemos presentes lá, né? Então, com todos esses apoios, a gente conseguiu construir uma tapera. E não foram os construtores, fui eu, com as minhas mãos,
o nosso diretor de arte e o querido Pércio, que é um amigo nosso lá do sítio também, ali das Redondezas, que ajudou a gente levantar essa tapera. Então, assim, tem muita história. Uma outra situação, a gente estava gravando uma cena noturna de um longa-metragem lá em Marília e os meninos jogando basquete na rua, como a gente fazia há 20 anos atrás, que era gostoso, era tudo mais livre, né? As crianças podiam ficar até mais tarde na rua, era tudo mais tranquilo do que é hoje. E nós estávamos ali gravando essa cena dos meninos jogando basquete, e aí fechou de polícia a rua. Umas 2 motos, umas 2 viaturas, e chegando ali, quem que é o responsável aqui? Eu falei, sou eu, mas eu tô gravando, só um segundinho, por gentileza. E aí eles esperaram, nós acabamos a gravação. Falei, que foi? Não, é que os vizinhos estão alegando que vocês estão fazendo uma algazarra, barulho. Falei, barulho? Acho que não. Nós estamos gravando, né? Nós estamos aqui com documento de impedimento da rua, né? Então tá tudo certo. Aí um dos policiais, viu? Você não pode deixar um cartão comigo? Minha filha quer fazer cinema e eu queria entregar para ela te conhecer depois. Então, assim, os vizinhos ali não tiveram êxito, né, na reclamação deles, não. Então, são muitas histórias e a gente tem essa trajetória, né, de produção aqui no interior paulista, continuo falando isso com bastante orgulho e é isso. Na sua trajetória de filmes, algum ficou sendo o seu mais querido, seja pelo processo de gravação, pelo enredo da história? Qual deles que é e por que ficou sendo o mais querido por enquanto? Olha, essa é uma pergunta difícil de se responder, mas veja bem, cada projeto que a gente inicia, eu nunca comecei um projeto, eu nunca iniciei a produção de um filme assim, ó, esse, acho que, vamos ver no que vai dar. Não, eu nunca iniciei uma produção assim. O roteiro de um filme, ele passa pelos famosos tratamentos. Então você escreve o roteiro, lê, entrega para algumas pessoas lerem. Primeiro tratamento. Preciso alterar essa cena, preciso alterar essa fala, preciso alterar... Segundo tratamento. Terceiro tratamento. Então o filme ele passa por vários tratamentos até ele ficar bom para ser gravado. Isso não quer dizer que ele esteja perfeito. Então sempre quando nós vamos produzir um filme, eu particularmente hoje em dia já me sinto bastante seguro e eu gosto muito daquele projeto que nós vamos produzir. Então é claro que os últimos filmes, né, que nem a gente mencionou aqui, o Luiz com a Anissete Bruno, gente, assistam, de verdade, vale muito a pena. O Minha Mãe, Minha Filha, que é muito emocionante. Os Super Idosos. Super Idosos é um documentário nosso de 2019 que tem a participação de ninguém menos que o Dr. Drauzio Varela. E ele conta a história de um grupo de idosos da cidadezinha de Mirassolândia, vizinha nossa, que faziam acrobacias e faziam saltos inimagináveis. Os Super Idosos. Vale a pena, tá lá no YouTube também. Então todos esses projetos, né, o Aperto com o Milton Gonçalves, nosso penúltimo filme, nosso penúltimo projeto é o Pêndulo. Né, o Pêndulo. É um curta-metragem que fala sobre suicídio, depressão, mas acima de tudo sobre a superação. Sobre superação. Né? Esse filme ele não teve sucesso nos festivais. Olha só, uma particularidade, né, que eu queria até trazer aqui. Os festivais não selecionaram o filme. Muito poucos, acho que 4 festivais. Por quê? Acredito muito que pelo tema do suicídio, que ainda é um tabu. Né? E nós acreditamos que se o suicídio falado de uma maneira mais pensada, né? De uma maneira mais real e de uma maneira mais segura, porque nós estudamos muito para poder escrevermos esse roteiro, ele tem tudo para poder ajudar, né? E não a prejudicar. Ele não vai ser um gatilho, ele vai ser, na verdade, um alerta para que as pessoas possam estar atentas. Mas eu entendo também, claro, que ainda é um assunto tabu. Né? Então, nos festivais, ele não teve sucesso. Mas nós circulamos ele, inclusive aqui em São José do Rio Preto, pela saúde pública. Nós exibimos o filme para profissionais da área da saúde. Olha que bacana, né? Para poder preparar ainda mais esses profissionais e instruí-los, alertá-los, eu junto com profissionais da área da saúde também, para alertar os profissionais da área da saúde a como ter um tato sobre esse assunto, né? Então foi também muito rico. E agora, Caído vem aí.
É o nosso último curta-metragem, já está praticamente pronto, eu diria 97% pronto. E daqui a alguns dias vai estar aí no diário da região a data que nós vamos estrear e em todos os lugares aqui de Rio Preto também. E só um segredinho, hein? Vai ser no Sesc. Olha que legal. Maravilha, estreia no Sesc e o Caído também vai entrar pro YouTube como outros filmes. Isso, para que um filme nosso entre para o YouTube, primeiro ele tem que circular os festivais de cinema. Senão ele perde uma coisa chamada ineditismo. Né? Então se eu lancei o filme e já posto ele no YouTube, você tem acesso, todo mundo tem acesso, aí todo mundo pode baixar o filme, compartilhar, aí ele não é mais interessante para os festivais. Então, durante aproximadamente 2 anos, o filme fica retido só comigo ali e eu vou enviando para festivais. Mas, por exemplo, aí você tem uma empresa, você tem uma faculdade, você tem algum estabelecimento que você quer exibir o nosso filme para os teus funcionários, para os teus amigos, para os teus alunos, aí você me contrata. Entre em contato com a gente vai fazer uma exibição particular e isso é muito legal também, é muito rico, né? O cinema tem esse poder da formação de público, né? Da interação entre as pessoas. Então é isso. E aí depois, sim, desses 2 anos aproximadamente circulando festivais, aí a gente publica no YouTube para que todo mundo realmente tenha acesso ao filme. E todos os filmes, você falou, têm uma mensagem muito profunda. Falando do Alzheimer, falando de depressão, de suicídio, falando de saudade. O objetivo é sempre causar um sentimento e uma reflexão no público. Perfeito, perfeito. Aí você matou a pau. Normalmente, eu gosto exatamente disso. Propor temas que as pessoas possam pensar. Sair da sala extasiadas às vezes. Emocionadas. Pensativas. Acho que esse é o propósito do cinema, né? Assim como tem também ali o pastelão, a comédia pastelão, que tem a sua fatia de mercado também. Mas em se tratando dos curtas-metragens, dessa fatia, eu gosto sempre de propor uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio ali para que a pessoa possa refletir sobre aquele tema. Né? E é isso mesmo. Agora, por exemplo, a gente traz o Caído, né, que ele fala, na verdade, de um encontro entre 2 pessoas, e esse encontro é um encontro muito improvável. Muito improvável. Você arrisca? De quem nós estamos falando? Né? Então, esse filme fala sobre assumirmos quem somos. Sobre nos responsabilizarmos por quem somos. E aí, eu já falei demais. Caído vem aí. Que ótimo. Em breve no Sesc e rodando festivais, né? Perfeito, é isso mesmo. E para quem se interessou pelas histórias, quer conhecer um pouco mais de seus filmes, quais que estão no YouTube, qual canal acessar, como que eu posso ver seus filmes? Que legal, jabá, eba! É sempre importante pra gente isso, né? Claro. Pessoal, vocês podem encontrar muitos dos nossos filmes, muitos dos nossos curtas, os nossos longas, no nosso canal do YouTube, que estão lá liberadíssimos para que vocês possam degustar, assistir, pelo Estevacine. É o Estevacine. E aí você vai achar lá, tem muito trabalho bacana que você pode assistir de novo, enviar para o coleguinha, comentar, compartilhar. É isso. Não são todos os filmes ainda que estão lá, mas a maioria deles já estão disponíveis para que vocês possam assistir. Maravilha, Estevanato. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco e sucesso nessa empreitada do mundo da cultura, do mundo do cinema. Caído, que tenha muito sucesso na estreia. Algo mais que você quer falar pro público, no diário? Eu só quero agradecer, cara. Só quero agradecer esse super espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado também da minha presença, assim como eu tô adorando estar aqui. E é claro que o público também tenha assistido até aqui. E comentem, compartilhem o vídeo aí, que é muito legal a gente fazer isso chegar para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Maravilha, Estevanato, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Diário Talks. Um abraço e até a próxima.